Damos início, então, ao nosso grupo de estudo. Se alguém tiver alguma dúvida ao longo do processo, pode perguntar. Então, boa noite a todos. Meu nome é Isadora. Junto com a Mainara, a gente vai estar apresentando o capítulo 8, que é Psicopatologia e Adaptação. Então, sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui e espero que a gente tenha uma boa troca. Então, qual que é o objetivo, né, desse capítulo, né? Aqui é mais ou menos tudo que a gente vai falar, né, durante o grupo. Então, é muito para a gente fazer uma reflexão, assim, né? Porque a perspectiva evolucionista é muito no sentido de, tipo, tudo tem uma evolução, sabe? E justamente nessa parte, né, dos transtornos mentais. Então, essa perspectiva evolucionista, ela considera, né, que o funcionamento da nossa mente, ela é uma consequência, né, de fatores, uma junção de fatores das condições ambientais, assim. Então, a nossa mente, ela foi moldada, né? Elas tinham essas características funcionais do passado, mas atualmente elas podem não ser tão funcionais, né? Como tudo na nossa vida, né? A gente, né, passa por mudanças constantes e não seria diferente, né, em questão a evolução, né, da nossa mente, a forma como os nossos comportamentos influenciam as nossas emoções e tudo mais. Então, toda essa perspectiva evolucionista vai ajudar a gente a compreender mais, né, um pouco mais da origem desses transtornos psicológicos, né, que podem estar muito relacionados a esses mecanismos de defesa, assim. Vamos imaginar lá a Era do Gelo, a Idade da Pedra, assim, né, os homens. Então, era muito nesse sentido de preciso lutar para sobreviver e então eles foram, a mente foi evoluindo, né, nesse sentido, assim. Então, a parte, né, da hipótese evolucionista, né, da mente ter essa questão da modularidade, que é como se sistemas, né, funcionais da nossa mente fossem selecionados ao longo da evolução. Por exemplo, se o homem da pedra, vamos dizer, o coração começa a acelerar, assim, né? Então, ele já criou ali um instinto para sair correndo ou se proteger, assim, né? Então, essa questão da modularidade é muito nesse sentido, que a gente processa informações específicas, né, às vezes de forma independente, mas que, por exemplo, a mesma experiência pode causar em você, às vezes, um pânico, mas outra parte parecida não, né? Então, tem toda essa variação, assim. E também os transtornos mentais, né, nessa questão da modularidade, ela acontece muito quando tem distorções excessivas, né, no pensamento. As emoções de viver em grupo, né? O impacto disso, segundo a perspectiva evolucionista, é que as emoções elas têm um papel fundamental na adaptação e no nosso sucesso, assim. Tanto as emoções boas quanto as ruins, elas são muito importantes e vieram, né, contribuindo muito para questão de sobrevivência, assim mesmo, sabe? Então, viver em grupos sociais envolve ter que lidar, né, com conflitos interpessoais e também tem, né, os seus benefícios, as vantagens e as desvantagens de viver, né, em grupo. E é nesse sentido, assim, né, fazendo essa separação, a gente consegue ver, né, que as emoções, elas têm esse papel, né, importante, mas também tem as desvantagens, né? Que é aqui, né, cooperação, proteção mútua, comunicação, então as emoções proporcionam isso. Em questão das psicopatologias, né? Nessa parte do evolucionismo, as distorções acabavam sendo meio que esquemas de defesa, assim. Então, por exemplo,
se a pessoa, se durante a evolução as pessoas fossem ficar, né, se atentando a tudo, meio que elas não iam sobreviver, né? Então, a mente ela foi moldada no sentido de tipo, ao longo do tempo foi ignorando, né, algumas coisas e se adaptando, sabe? Se adaptando aos ambientes, se adaptando, né, às relações. Então, criou muito esses mecanismos adaptativos, né, conforme o ambiente foi evoluindo, assim. Então, como ocorreu uma mudança muito drástica, né, a nossa história aí da humanidade é muito repleta de vários acontecimentos, então essa mudança ao longo do tempo causou muito esse, porque os pensamentos e emoções não são mais da mesma forma, né, como era no início. Então é como se rolasse um desgaste assim, né? Então, por exemplo, o toque. O toque é uma ansiedade tão forte que não é nada funcional para a pessoa. Então, todos esses mecanismos, né, que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos, esses mecanismos de defesa vão ser funcionais ou disfuncionais. E quando ele se torna disfuncional, ele acaba, né, gerando prejuízos muito grandes que acarretam no transtorno mental. Então, tem essa divisão, né, dos níveis de comportamento, que é muito importante nessa parte de análise, assim, que são as causas imediatas e as causas finais, né, que são divididas em dois níveis. Então, esses níveis, eles se completam, né, então ajuda muito, né, nessa parte da explicação evolutiva, né, das psicopatologias. Então, ou o transtorno, ele é dentro desse fisiológico ou externo, né, ou é do corpo da pessoa, é o ambiente externo, e sempre tem que estar avaliando essa questão da origem do desenvolvimento. E as causas finais seriam o valor de sobrevivência, a evolução, né, ao longo do tempo e adaptação em diferentes contextos. Então, alguns transtornos, né, eles têm reações muito exageradas, né, comparado à perspectiva evolucionista. E então é por isso que é muito importante, né, compreender os comportamentos, né, dentro dessas causas. É uma forma da gente estar aprofundando mais essa análise dos transtornos, assim, né? E opa, acabou aqui. E avaliar as situações específicas, assim. A minha parte é isso. Daí eu vou deixar aqui rodando para Mainara falar. Oi, gente, boa noite. Eu vou dar continuidade aqui na apresentação. Então, a lógica evolucionista, ela não embute juízo de valor. Então, na perspectiva evolucionista, é considerada a interação entre mecanismos evoluídos, aprendizagem e ambiente sociocultural. Então, para compreender quem somos ou como a nossa mente funciona... Opa, passou. Isso. Então, para compreender quem somos e como a nossa mente funciona, é preciso levar em consideração a interação entre os mecanismos, a aprendizagem e o ambiente, né? Que vai mais ou menos de encontro ao que a Isa estava falando anteriormente, né? Da importância do ambiente. Os comportamentos adaptativos, eles podem se tornar disfuncionais em certos contextos, mas foram selecionados no passado ancestral. E a evolução, ela não é um processo que seleciona comportamentos e que podem ser ditos como bons ou ruins. Então, eles são traços evolutivos que podem ter vantagens em certas áreas e desvantagens em outras. E as psicopatologias, elas podem ter perdido a sua função adaptativa no contexto atual, mas são resultados da arquitetura mental moldada ao longo de milhões de anos de evolução. Pode passar, Isa, por favor. As psicopatologias e suas bases emocionais.
Então, a capacidade de entender as intenções dos outros é importante para o convívio social, mas né, o modo exagerado dessa capacidade, ele pode levar, né, a uma paranoia. E as emoções negativas, como a ansiedade, a depressão, elas desempenham um papel importante na nossa sobrevivência. A depressão, por exemplo, ela tem uma função adaptativa, mas o tratamento medicamentoso ou terapêutico, ele ainda é necessário. E do olhar evolucionista, as emoções negativas, elas têm algum tipo de utilidade, senão elas não existiriam. O tempo também ele é um fator bem considerável dentro desse olhar evolucionista, porque o nosso corpo ele foi preparado para lidar com uma situação de estresse, enfim, por um período curto de tempo. Né? E também como não só o tempo, mas também como uma forma de defesa, né? Lutar, fugir ou se paralisar diante de uma situação que necessite. Então, o cortisol liberado nessas situações de estresse, ele deveria ser, né, para tempos curtos. E quando ele permanece por muito tempo, ele acaba danificando o sistema imunológico, né? E aí é onde também a gente tem aí as patologias. Sistemas funcionais e sintomas psicopatológicos. Então, para compreender os transtornos psicológicos, é necessário analisar os sintomas em um nível explicativo próximo e também entender os sintomas funcionais que causaram em um nível mais amplo. E a identificação desses sistemas, eles permitem que expliquem alguns comportamentos. E, né, para que isso ocorra, faz necessário entender também a função dos sintomas dentro daquela situação. E diferentes espécies, elas apresentam também diferentes sistemas funcionais, como o investimento, né, o capítulo traz um exemplo, né, o investimento parental das tartarugas, que guia seu comportamento de procriação. Os mecanismos mentais de cuidados entre pais e filhos influenciam os padrões de apego. E aí, né, ele traz dois tipos de apego: o apego seguro, que seria um ambiente acolhedor e confiável, e o apego inseguro, que seria um ambiente hostil. Quando os comportamentos são adaptações e quando não são. Nem todos os comportamentos eles expressam uma forma de adaptação. Alguns deles eles são considerados defesas normais ou resultantes de falhas, enquanto outros são adaptativos. E alguns comportamentos relacionados a psicopatologias podem ser entendidos como subprodutos de comportamentos adaptativos, mas a manutenção dos sintomas não tem a função de remover o transtorno, né? Então, aqui o capítulo traz também como exemplo a tosse, né? Que a tosse ela é um reflexo de defesa do nosso organismo, né? expulsando uma secreção, enfim, algo do corpo. E vai de encontro, né, com o que diz ali. Nem todos os comportamentos, eles expressam uma forma de adaptação. As considerações finais. Existe uma relação complexa entre a personalidade, mecanismos mentais evoluídos, genes e experiências, que influenciam nossos esquemas cognitivos e os nossos comportamentos. Há uma distinção entre o nível próximo de explicações dos sintomas e os níveis últimos dos sistemas funcionais, que ainda não estão completamente compreendidos. Os sistemas funcionais, eles não são diretamente identificáveis e podem não ser a estratégia mais adaptativa no ambiente atual. E, né, para a terapia cognitivo-comportamental, esse é um dos mecanismos que pode mudar em diferentes circunstâncias. E também existe várias técnicas que é utilizada dentro da terapia que promove a modificação de crenças estabelecidas pelos mecanismos mentais, visando criar um ambiente interno mais tranquilo e sustentar novos sistemas de crenças adaptativos aos novos contextos. Ou seja, eu tô aparecendo aqui? Tá. Não sei.
Amém. Tá. Ou seja, a TCC vem muito para dar esse suporte, assim, sabe? Para esses reflexos, assim, que ficaram da evolução que não são tão funcionais. É, então, é muito importante a gente ter, né, esse... A gente está aqui, né? Quem fez a escolha de estar nessa pós de TCC, a TCC é importante por conta disso, né? Ela visa muito a pessoa estar bem, né? E, Então, e é como pode falar, traz, Ana. e é como traz até ali, né? Ela cria esse ambiente interno mais tranquilo, né? Então, de certa forma, ela fornece aí mecanismo para a gente trabalhar e fornecer aí né, tentar trazer, deixar mais funcional possível dentro da realidade, do contexto que aquela pessoa está inserida. Muito bom, meninas. Parabéns pela apresentação. O slide de vocês também está muito bonito. Depois, se vocês quiserem compartilhar com a gente, Méritos lá para isso. ficou muito legal. Não sei se alguém tem alguma dúvida, qual que é a opinião de vocês referente a esse tema. Faz sentido, assim, né? Porque às vezes a gente não para muito para pensar, né, na origem das coisas, né? A gente só às vezes fica, né, dependendo, né, de como você está atualmente, a gente só às vezes se frustra, né? Então, como é interessante essa parte da ciência, porque a gente pretende aprofundar ainda mais, né, as origens e uma forma também de encontrar respostas, né? E também ter essa segurança, né, de que existem formas de lidar, né, com reflexos, né, que não são tão positivos. O professor Gabriel tinha comentado em uma das aulas sobre a gente ter um aparelho, né, mental, cérebro, enfim, equipado para viver lá na ancestralidade, para viver naquele contexto da selva, de caçar. E hoje em dia a gente carrega esse mesmo aparelho, velhinho, digamos assim, para as situações de hoje. Então, vai aí mais milhões e milhões de anos de evolução para que isso também, esse aparelho também mude, né? Então, é interessante pensar na origem, porque ajuda a gente a explicar, a entender, né, e a explicar por que que, né, o porquê da ansiedade, o porquê do estresse, que também tem uma função adaptativa. Exatamente. E não é toda crise, assim, né, que é ruim, é muito essa questão de sobrevivência mesmo, né? Então, como é importante essa parte de autorreflexão também. Então, e da gente, né, ressignificar nessas mudanças, né? Que às vezes essas mudanças, elas evoluem, mas também da gente encontrar formas, né, de lidar, assim, né, com... E a TCC faz muito isso, né? Pessoal, alguém tem algum comentário? Alguma dúvida? Sobre o tema? Oi, Se alguém Vitória, consegue... eu só vou precisar ficar com a câmera fechada, mas assim, boa noite a todos. O que me chamou mais atenção assim, nesse olhar, nessa teoria, está relacionado à adaptação e aprendizagem, né? Essa capacidade que o ser humano tem. A teoria da evolução é uma teoria, né, entre algumas outras que existem. A ciência, embora assim, se enfoque bastante sobre ela, né? Em vários campos de estudos, mas eu acredito que dentro dessa teoria, pelo menos para mim, que faz muito sentido, é a questão da adaptação e da aprendizagem, né? E saber que, de fato, independente de quantos anos ou não isso aconteceram, né, essas mudanças, ou ainda não, evolutivamente falando, mas que o ser humano tem essa capacidade e, ao mesmo tempo, tem esse mecanismo, né? Que apesar de muitas das vezes várias pessoas terem o mesmo transtorno ou alguns sintomas similares, mas é muito interessante que o bicho-homem, né, se a gente pode assim dizer,
ele é muito diferente dos outros animais, não melhor, mas diferente, né? Não superior, no sentido assim como alguns pensam, mas diferente nesse sistema e tão particular, né? Na sua forma de funcionar, mesmo muitas das vezes desenvolvendo sintomas similares dentro de um espectro de um transtorno, por exemplo. Pode perceber que uma criança autista ou crianças autistas ou pessoas com síndromes diversas ou transtornos diversos, eles têm respostas muito diversas. Então, a gente poder olhar, e para mim, o que fica muito dessa abordagem da evolução seria no caso da aprendizagem e adaptação. Eu acho que é muito importante. Foi algo que me chamou a atenção também, quando eu estava lendo o capítulo, justamente isso que tu trouxe, assim, de como, às vezes, a mesma situação em pessoas diferentes, né, como existem essa diferentes formas de resposta, né, e tu trouxe ali o autismo, né, eu trabalho numa clínica com crianças autistas, e de vez em quando eu me pego, né, olhando assim e pensando e refletindo assim, nossa, né, todo mundo ali tem o mesmo diagnóstico, né? Mas como isso impacta na vida, né, impacta de modo diferente na vida de cada um, e percebo também que muito se dá, não a questão do diagnóstico em si, mas a maneira de lidar com ele, também da realidade daquele paciente, né? Então, da família, do que tem por trás. Então, como realmente essas questões, assim, diferentes, né, da subjetividade mesmo de cada um e da particularidade dentro da realidade. Pensei muito nisso também quando estava lendo o capítulo. O comentário de vocês me lembrou uma frase que uma vez, quando eu fui apresentar um trabalho sobre estresse pós-traumático, a gente trouxe no final da apresentação eu não lembro o autor agora, mas que fala que não é saudável você estar adaptado a uma sociedade doente. E pensei na questão do estresse pós-traumático, em que, né, surgiu ali a ideia desse transtorno, enfim, com os impactos da guerra nos soldados, e o quanto que a gente julga, às vezes, aquele sintoma, aquilo como exagerado, mas dentro daquele contexto e daquela experiência da pessoa, ele faz todo sentido, né? Ele está adaptado até certo ponto e chega num ponto que ele começa a fazer mais mal do que bem, se torna disfuncional, mas o quanto ele tá ali por um motivo, né? Aquele esquema. Função, né? Isso. Por algum motivo dentro daquela realidade tem função, aquele comportamento e, enfim, aquela atitude. É bem isso mesmo. Assim como o delírio também, né? Dentro das psicoses, ele tem uma função ali, né? É aquela questão da função do sintoma, né? Para cada indivíduo tem ali uma função. E aí entra a questão da aprendizagem, né? Essa possibilidade de novos aprendizados, de novas interações consigo mesmo, com o meio, né? Com a vida. Essa possibilidade que a psicologia traz, né? A TCC, e até as abordagens, mas a TCC também promove ferramentas, instrumentação para a gente poder trabalhar essas questões de uma forma mais ampliada, né? Acho que é isso, não sei, acho que essa perspectiva de não ficar fixo, porque como a Vitória falou, verdade, nem toda adaptação é saudável, né? Mas o que seria saudável? Quais as discussões que estão se trazendo sobre isso, né? Aí vem a questão do que é patologia também, o que não é, né? Em que grau aquilo está acontecendo na vida da pessoa, que busca uma ajuda ou não, ou a família. E aí vem, eu acho que esse atravessamento, né, bem biopsicossocial, enfim, é o que também pode ajudar a trazer algumas respostas de acordo com o que a pessoa vem buscar também, né? Mais alguém, pessoal? Quer algum comentário sobre o capítulo? Sobre a apresentação? Eu gostaria de saber, para a equipe também, para o grupo, né, como que vocês veem essa questão do conteúdo que vocês trouxeram do capítulo na prática de vocês, com os pacientes de vocês, nos padrões, enfim,
de comportamento, nos transtornos que vocês costumam encontrar na clínica? Bom, eu ainda não atendo, então não vou conseguir te responder. Então, Vitória, desculpa, depois eu falo. não, pode falar. Pode falar. Fica à vontade. Desculpa, até entrei aqui que eu estou sem a cana, fica à vontade, depois eu falo. Tá. Eu acho que é muito, por exemplo, assim, essa questão de como a mente, né, ela evoluiu, né, ela foi se adaptando, né, a questão da sobrevivência e como certos transtornos, assim, né, tem alguns que não tem cura, porque tem esse negócio do, que é tão, como é que é o nome? Esses mecanismos de defesa são tão grandes que acabam sendo disfuncionais. Então, e também, por outro lado, é muito a mente ela ter essa possibilidade de, essa neuroflexibilidade, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas da gente conseguir, né, por meio de formas de tratamento, a pessoa flexibilizar, às vezes, algumas crenças, né, nesse sentido. Pode falar, Eliane. Oi, o que eu ia falar era com relação, por exemplo, à ansiedade, o próprio estresse, né? Que é um mecanismo de defesa, de luta, fuga ou paralisação, né? Isso é bem ancestral, eu acho que dentro da teoria, eu acho que a gente, quando pode conversar com o paciente sobre o que acontece um pouco neurobiologicamente falando ali no sistema nervoso com relação ao sistema simpático, a capacidade também que o parasimpático tem de agir no corpo mediante uma modulação, uma autorregulação. Eu acho que a gente trazer esse conhecimento de uma forma mais pragmática, ou mais prática ali na clínica mesmo, eu acho que é muito positivo. Pelo menos assim, alguns casos que eu já atendi de pacientes com transtorno de ansiedade, ou então em crise de pânico, né? Isso ajuda muito esse saber. Você consegue ver essa aplicação na clínica, né? E trazendo resultado, principalmente com relação às autorregulações emocionais, né? E esse controle mais fisiológico mesmo, através da meditação, respiração, autorregulação, né? Eu acho que por aí, assim, eu identifiquei muito, principalmente dentro do transtorno de ansiedade. Com a depressão, eu assim, eu não entendi muito bem assim, o que o autor quis dizer com relação... Eu não li ainda essa parte do capítulo, mas, por exemplo, eu entendo que há alguns mecanismos de defesa, por exemplo, como a própria tristeza, o período de luto, né? Ao meu ver, a depressão já viria mais como uma psicopatologia, né? Porque sempre tem essa discussão histórica até, né? Sobre luto, melancolia e sobre a própria tristeza, ou realmente uma condição de adoecimento que gera um quadro de depressão, ou um quadro de depressão maior, que pode também estar vinculado, às vezes, a um transtorno que já foi desde cedo, né? Evoluindo ali no paciente. Então, eu acho que essa questão da depressão, na área da evolução, eu não diria a depressão em si. Claro que a depressão ela pode evoluir, mas eu acho que ela não começa já com uma depressão. Eu acho que ela vai começar com alguma outra coisa na história desse paciente, dessa pessoa, né? Eu acho que a gente poder olhar para isso, para ver se isso está tendo uma funcionalidade de um luto, de uma tristeza, de alguma circunstância, né? Algum evento que esse paciente está passando, a gente conseguir perceber isso, ou se perceber se isso também já compõe mais uma personalidade, um traço mais melancólico dentro da personalidade do paciente, que já pode vir acompanhado de um transtorno, né? Por muito tempo. Assim, nesses dois aspectos, de transtorno de ansiedade e a depressão, eu faria só essa reflexão, pelo menos assim, olhando na clínica, né? Alguns casos que eu já atendi.
Eu também acho que na questão da ansiedade fica mais claro no transtorno de ansiedade, porque tem essa manifestação no corpo que é mais ativa, digamos assim, né? Algo mais intenso em questão de sintomas, assim, como taquicardia, enfim, é mais visível. E eu acho também, concordo com a Eliane, que quando a gente faz a psicoeducação ali com o paciente, ele conhece, tem um fundo biológico, tem uma adaptação, que, enfim, que aquilo não veio do nada, ajuda a universalizar um pouco o sofrimento dele também, para ele não achar que é só com ele, né? Às vezes o paciente fica, nossa, mas parece que, todo mundo sente ansiedade, mas não é como eu, não é tão intenso quanto o meu sofrimento. E, na verdade, quando a pessoa conhece um pouco, né, a gente faz a psicoeducação, ela passa a entender que aquilo dali é com ela, mas também é com outras pessoas. Verdade. Pessoal, alguém tem mais algum comentário? Alguma dúvida também sobre o capítulo? Eu já fiz aqui a lista da presença pelos nomes aqui no Zoom. Hoje, então, acho que a gente vai encerrar um pouco mais cedinho. Dá ainda uns minutinhos para a supervisão, começa às 7 horas. E depois, se o grupo puder também compartilhar os slides lá no grupo, a gente agradece. Obrigada, pessoal, pela participação de todo mundo. Quem faz parte do grupo de estudos, a gente se vê no próximo encontro mês que vem. E o pessoal da formação, a gente se vê daqui a pouco. Então. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Boa noite. Foi ótimo. Boa noite, obrigada.